Encontramos-nos agora em Ponte de Lima, uma povoação onde se localiza outra das estações deste projeto Viagem no Tempo. Uma porta que se abre para uma época muito relevante na história da relação do homem com este território do Alto Minho. Esta porta localiza-se no edifício da Casa do Arnado, um histórico imóvel que abriga também a pousada dos peregrinos para Compostela. E aqui, a viagem abre-se para a Rota do Romano. São muitos e significativos os vestígios da época romana no Alto Minho e são também muito diversificados. Desde logo se evidenciam aqueles que estão associados à importante rede viária da época romana. Estamos a falar de calçadas, marcos miliários, pontes. Mas temos também aqui no território uma série de vestígios ligados ao próprio povoamento. E esta é uma das grandes transformações que o mundo romano aqui vai introduzir. Abandona-se esse povoamento que tínhamos visto anteriormente, concentrado da Idade do Ferro, os castros ou as citâneas, e agora, de um modo crescente, substituído por um tipo de povoamento que irá subsistir praticamente até ao século XX. Um povoamento disperso, privilegiando as encostas e mesmo os vales. Disso mesmo é exemplo no Forte de Louveiro, em Vila Nova de Cerveira, um forte edificado no século XVII, mas que na sua área se detectam vestígios de um povoado, de uma vila romana datada do século I ao século III. Mas aqui no território encontramos também importantes vestígios que nos levam para as transformações das mentalidades, dos rituais, das tradições funerárias e religiosas. Disso mesmo é um bom exemplo a Pedra dos Namorados, localizada na aldeia da Ermida, em Ponte da Barca. Vamos vê-la mais perto. Nesta estação da Viagem do Tempo, em Ponte de Lima, encontramos também um outro túnel, um túnel do tempo, que nos conduz até uma outra estratégia pedagógica para abordar este património e esta memória em torno da época romana. Uma projeção pensada especialmente para as novas gerações. Marco miliário. Sou feito de granito e a minha missão é marcar as distâncias ao longo das estradas romanas. É assim que ajudo os viajantes que seguem por estes caminhos, indicando-lhes a distância a que se encontram do início ou do fim do percurso. Ponte de Lima encontra-se, de resto, associado às origens da romanização deste território, ainda que de um ponto de vista lendário. Aliás, um interessante conjunto escultórico lembra-nos essa lenda, a do Rio do Esquecimento. Diz-se que, por volta do ano 135 a.C., quando, depois de ter derrotado Viriato e os lusitanos, o grande comandante romano Décimo Június Brutus prossegue a sua investida em direção ao norte da Península Ibérica, subjugando os povos que ainda resistiam ao domínio romano, as legiões vão hesitando. Isto porque havia a crença que existia aqui, algures, no norte da península, um rio que quem o cruzava perdia a memória. Era o Léthas, o rio do esquecimento. E associa-se esse rio ao Rio Lima. Trata-se, obviamente, de uma lenda. E depois a verdade é que, na prática, um efetivo domínio romano neste território só irá ocorrer a partir do envolvimento do próprio imperador Augusto, quando, já muito próximo da nossa era, vai então finalmente subjugar os povos que aqui viviam no Noroeste. Laçam-se então muitas das principais marcas da romanização, incluindo as vias romanas. E esta ponte, a ponte sobre o Rio Lima, em Ponte de Lima, que é uma estrutura claramente medieval, afinal é o prolongamento de uma ponte bem mais antiga, construída durante a época romana. Se repararmos bem nos arcos da ponte, percebemos da diferença entre
a ponte medieval e, afinal, a ponte romana, que há já muitos séculos se encontra apenas sobre terra. Aliás, foi isso que fez com que na Idade Média ela fosse prolongada por uma estrutura que vencia o rio Lima, uma vez que o rio, entretanto, havia desviado o seu percurso.